As palavras certas. Como a psicologia de Carl Jung pode fazer alguém se apaixonar por você? Você já sentiu que, com algumas pessoas, a conexão acontece de forma instantânea? Como se bastasse uma palavra, um gesto, um olhar. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de provocar isso, de forma consciente, usando a psicologia de Carl Jung? Hoje, você vai descobrir como certas palavras, escolhidas com cuidado, podem despertar emoções profundas e até fazer alguém se apaixonar por você. Ou, no mínimo, nunca mais te esquecer. Quem foi Carl Jung? Carl Gustav Jung foi um renomado psiquiatra e pensador suíço, conhecido por ser inicialmente discípulo de Sigmund Freud. No entanto, com o tempo, Jung traçou seu próprio caminho, distanciando-se das ideias de Freud e criando aquilo que chamamos hoje de psicologia analítica, uma abordagem que não se limita apenas aos impulsos inconscientes individuais, mas mergulha em algo muito mais profundo e misterioso. Freud acreditava que o inconsciente era um repositório pessoal de desejos reprimidos, traumas e experiências esquecidas. Já Jung, embora reconhecesse essa dimensão, enxergava algo maior, o inconsciente coletivo. Segundo ele, além do inconsciente individual, aquele que carrega nossas memórias pessoais, existe uma camada mais profunda da psique humana que não é construída ao longo da vida, mas herdada. Uma espécie de herança psíquica ancestral, compartilhada por toda a humanidade, independente de cultura, idioma ou tempo histórico. Nesse inconsciente coletivo habitam os arquétipos, imagens primordiais, padrões universais de comportamento e simbolismo que moldam a forma como percebemos o mundo, nos relacionamos e enfrentamos os desafios da existência. São como moldes invisíveis da alma humana. Estruturas simbólicas que habitam nossos sonhos, mitos, contos de fadas e religiões. O sábio, o herói, a sombra, o velho mago, a grande mãe, a anima e o animus. Essas figuras arquetípicas aparecem em todas as culturas, com nomes diferentes, mas com funções psicológicas semelhantes. E é justamente aí que entra o segredo. Porque se esses arquétipos estão dentro de todos nós, significa que muitas de nossas escolhas, medos, paixões e até crises existenciais são, em parte, guiadas por forças invisíveis que vêm de muito antes do nosso nascimento. Estamos conectados por fios invisíveis a histórias que se repetem há milênios. E esse é o grande insight de Jung. Para entender quem somos, não basta olhar apenas para nosso passado pessoal. É preciso mergulhar em algo mais antigo e mais vasto, no tecido simbólico da humanidade, onde os mitos e sonhos falam uma linguagem que antecede as palavras. Quando ignoramos esses arquétipos, vivemos de forma inconsciente, presos a padrões repetitivos que não compreendemos. Mas quando começamos a reconhecer essas forças dentro de nós, abrimos a porta para o processo de individuação, um caminho de autoconhecimento profundo, onde o ego deixa de ser o centro e o verdadeiro self começa a emergir. O segredo, portanto, não está apenas no que nos aconteceu, mas no que sempre aconteceu, dentro de todos nós, geração após geração. Entender Jung é entender que dentro da psique humana existe um mapa antigo, uma bússola simbólica, e que cada um de nós carrega a possibilidade de explorar esse território interno. E quando fazemos isso, não apenas nos conhecemos melhor, nós curamos gerações inteiras, resgatamos partes esquecidas da alma coletiva e participamos de algo maior do que nós mesmos. Esse é o verdadeiro segredo. A alma humana é coletiva. E a jornada para dentro é também uma jornada para além. Como as palavras ativam arquétipos. Algumas palavras não são apenas palavras. Elas carregam séculos de significado silencioso. Trazem consigo histórias, sentimentos e imagens que vivem dentro do inconsciente coletivo da humanidade. Quando ditas no momento certo, com intenção verdadeira, essas palavras não apenas informam, elas despertam. Elas tocam algo antigo, profundo, primitivo. Algo que não se explica com lógica, mas que se sente com o coração, com a alma. Porque existem palavras que não são dirigidas à mente racional. Elas são direcionadas ao simbólico, ao instintivo, ao invisível que vive dentro de cada ser humano. Por exemplo, diamante azul pequeno dizer eu te entendo não é apenas uma expressão de empatia. É um chamado ao arquétipo do curador, que habita em todos nós. Essa simples frase pode acalmar feridas invisíveis. Ela transmite segurança, acolhimento e humanidade. Ao ouvi-la, a pessoa sente que não está sozinha em sua dor. Um laço invisível é criado. Surge a confiança. A intimidade começa a se formar. Diamante azul pequeno chamar alguém de guerreiro ou forte desperta algo diferente. Toca o arquétipo do herói, aquele que luta, supera, resiste. Mesmo que a pessoa esteja cansada ou se sentindo fraca, ao ouvir essas palavras, algo dentro dela se endireita. O peito se abre. O orgulho silencioso desperta. É como se uma armadura simbólica fosse recolocada. Porque, naquele momento, ela se lembra de quem é.
e de tudo que já enfrentou. Diamante Azul Pequeno falar sobre destino, alma ou conexão ativa outra camada ainda mais profunda. Desperta o arquétipo do amante, que anseia por união, por pertencimento, por sentido. Palavras assim não são apenas bonitas, elas são portais. Portais para uma emoção mais elevada, para o sentimento de que há algo maior conectando duas pessoas. Isso cria vínculos emocionais intensos, difíceis de explicar, mas impossíveis de ignorar. Essas palavras têm peso simbólico. Elas se comunicam com o inconsciente de forma direta e poderosa. São como chaves que destravam memórias antigas, emoções esquecidas, desejos enterrados. Não convencem pela razão. Não ganham argumentos. Elas transformam porque despertam o que já existe dentro da outra pessoa. E é por isso que, em uma conversa verdadeira, não se trata apenas do que você diz, mas de como e com que intenção você diz. Porque quando uma palavra toca o inconsciente certo, ela tem o poder de curar, motivar, aprofundar vínculos e, às vezes, mudar uma vida inteira. Espelhamento e sincronicidade. Outro conceito poderoso trabalhado por Carl Jung é o espelhamento. Segundo ele, quando duas pessoas se conectam emocionalmente, ocorre um fenômeno inconsciente. Elas começam a imitar sutilmente uma outra, nos gestos, na postura corporal, no tom de voz e até nas palavras escolhidas. Esse processo é natural. Mas quando você o faz de forma consciente e estratégica, ele se torna uma ferramenta poderosa de conexão humana. Preste atenção nas palavras que a outra pessoa mais usa. Talvez ela diga com frequência coisas como sabe, entende, ou use expressões como eu sinto que. Perceba essas preferências linguísticas. Elas revelam padrões mentais. Agora, comece a incorporar essas mesmas palavras em sua fala, de forma sutil e genuína. Ao fazer isso, você ativa uma sensação instintiva de identificação e familiaridade no outro. É como se vocês falassem a mesma língua, e, no fundo, é isso mesmo que está acontecendo. Mas o espelhamento vai além das palavras. Incline-se levemente quando a outra pessoa se inclinar. Adote um ritmo de fala parecido. Se ela estiver mais introspectiva, não chegue com energia exagerada. Sintonize com o estado emocional dela. Isso não é manipulação. É empatia em ação. Você está dizendo, sem palavras, eu te entendo. E isso cria segurança, um dos pilares mais fortes para qualquer conexão humana. Jung também falava sobre sincronicidade, aquelas coincidências que parecem ter um significado oculto. Sabe quando você pensa em alguém e essa pessoa te manda uma mensagem? Ou quando está falando de um assunto e, de repente, ele aparece em um livro, numa música ou na conversa de outra pessoa. Esses momentos geram uma sensação de mistério e ligação profunda com algo maior. Agora imagine usar isso nas suas interações. Se você presta atenção de verdade, consegue intuir o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. E quando diz algo como, engraçado, eu estava pensando exatamente nisso agora. Sabe o que é estranho? Parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu tive a impressão de que você ia dizer isso. Você ativa essa sensação mágica de destino, conexão, alinhamento invisível. E isso mexe profundamente com o outro, porque valida sentimentos que muitas vezes nem foram colocados em palavras. Pessoas que nos fazem sentir compreendidos sem esforço são lembradas para sempre. E grande parte disso acontece nos níveis inconscientes, onde mora a verdadeira influência. Jung nos mostrou que a psique humana é um espelho em constante reflexão. Ao aprender a usar esse espelho com consciência, seja pelo espelhamento, seja pela sincronicidade, você se torna alguém que toca os outros além da superfície. O poder das histórias e da vulnerabilidade. Jung dizia que somos formados por histórias. E ele não falava apenas de contos ou memórias do passado, mas das narrativas que damos a nós mesmos para explicar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Somos feitos de fragmentos de experiências, emoções e símbolos que se entrelaçam no tecido invisível da psique. Por isso, quando contamos nossas histórias, não estamos apenas relatando eventos, estamos revelando a alma, abrindo uma janela para o que pulsa em silêncio dentro de nós. Contar uma história verdadeira sobre si mesmo é, em essência, um ato de coragem. É abandonar as máscaras sociais, os personagens que vestimos no palco da vida, para deixar transparecer aquilo que realmente nos constitui. As dúvidas, os medos, os fracassos, os amores, os lutos, os sonhos. Mas mais importante ainda do que falar, é criar espaço para escutar. Escutar de verdade. Porque ouvir alguém com atenção profunda, sem julgamentos, é um dos maiores presentes que podemos oferecer. E nesse espaço seguro, onde não há pressa, nem expectativa, nasce algo raro.
o laço invisível da conexão autêntica. Esse vínculo não se forma por acaso. Ele é forjado no silêncio compartilhado, nas pausas que respeitam a dor do outro, na presença sincera de quem está ali não para corrigir, mas para compreender. E se, nesse processo, você tiver a coragem de se mostrar como é, com todas as suas imperfeições e feridas, então o arquétipo do sábio ferido emerge. O sábio ferido é aquele que carrega cicatrizes, não como marcas de fracasso, mas como sinais de que sobreviveu, aprendeu e agora pode guiar outros através da escuridão. Ele não fala do alto de um pedestal, mas do mesmo nível do chão que o outro pisa. Sua autoridade não vem do acerto, mas da vivência. E é por isso que as pessoas não se conectam com a sua perfeição. A perfeição é fria, distante, inalcançável. Ela impõe, intimida, silencia. Já a dor compartilhada é ponte. É espelho. Quando alguém vê sua humanidade, ela se reconhece. Quando você mostra sua tristeza, sua luta, sua queda, e como se levantou, você dá permissão para que o outro também se reconheça como alguém em processo, em busca, em reconstrução. Afinal, somos todos feitos de histórias. E, às vezes, tudo que alguém precisa para se curar é ouvir a história de quem também já passou por algo parecido, e sobreviveu para contar. Palavras que grudam na alma. Não são frases longas ou complexas que criam impacto emocional. Muitas vezes, é o oposto. São palavras simples, diretas, mas ditas no momento certo, com presença, com intenção. Palavras que atravessam a lógica e falam direto com o coração. Existem frases que, quando ditas com verdade, não apenas tocam a outra pessoa, elas se instalam no inconsciente. Criam vínculos invisíveis, conexões profundas. Elas se transformam em lembranças afetivas, em pequenas faíscas que reacendem emoções mesmo depois de muito tempo. Essas frases fazem parte de um vocabulário emocional, um repertório que não precisa ser rebuscado, mas que carrega significados poderosos. São como âncoras emocionais. Palavras que despertam sensações de pertencimento, desejo, confiança e intimidade. São gatilhos sutis, que fazem a outra pessoa sentir algo sem nem entender exatamente o porquê. São sementes plantadas no terreno fértil do inconsciente, e que, com o tempo, germinam em forma de laço, conexão, saudade. Veja alguns exemplos. Eu me sinto seguro, com você. Segurança é uma das maiores necessidades emocionais. Quando alguém se sente seguro com você, ela se permite abrir, confiar, clicar. Nunca conheci alguém como você. Essa frase ativa o senso de singularidade. Faz a pessoa se sentir única, vista, especial. Tem algo em você que eu não consigo explicar. O mistério cria fascínio. Essa frase cria espaço para o encantamento, para o desejo de explorar mais. Com você, o tempo parece diferente. Isso comunica que a presença da outra pessoa altera a percepção da realidade. Isso é mágico, inesquecível. Sinto que posso ser eu mesmo, quando estou contigo. Ser aceito por inteiro é raro. E quando alguém diz isso, está revelando que encontrou um porto seguro emocional. Essas frases não precisam ser ensaiadas, mas precisam ser sentidas. Elas só funcionam de verdade quando vêm de um lugar autêntico. E quando são ditas no momento certo, podem transformar o curso de uma relação. Criam raízes. Ficam na memória. São aquelas palavras que, mesmo depois de anos, ainda ecoam na mente de quem as ouviu. Por isso, não subestime o poder da simplicidade. Você não precisa dizer muito para tocar alguém. Às vezes, uma única frase, com as palavras certas, pode mudar tudo. Não é manipulação. É consciência. Isso não é manipular. É aprender a se comunicar de forma mais profunda, verdadeira e emocionalmente inteligente. A verdadeira comunicação não é sobre convencer ou forçar. É sobre criar pontes. É olhar além das palavras, entender os silêncios, sentir o que não está sendo dito, e ainda assim, acolher. Quando você aprende a se comunicar com empatia, intenção e clareza, você não está manipulando. Está oferecendo presença. Está oferecendo conexão. Ser emocionalmente inteligente não é controlar o outro, é entender a si mesmo. É reconhecer suas emoções sem ser escravo delas. É perceber o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. Use esse conhecimento com respeito, porque palavras certas, ditas no momento certo, podem mudar tudo. As palavras têm peso. Podem acalmar uma alma em guerra ou incendiar um coração em paz.
Podem abrir portas que estavam trancadas há anos ou selar feridas que o tempo não curou. Por isso, comunique-se com intenção. Fale com consciência. E lembre-se, a verdadeira força de uma palavra está na verdade que ela carrega, no cuidado com que é dita e na escuta que a acompanha. Não subestime o poder da sua voz. Ela pode ser a luz em meio à escuridão de alguém. Mas só será assim, se for usada com respeito, compaixão e verdade.